FIIs ou fundos imobiliários vem sendo uma fonte de renda extra cada vez mais comum aí no mercado, porque eles permitem um investimento no mercado imobiliário por pessoas que não têm dinheiro para comprar, por exemplo, um apartamento e obter a renda com aluguel. Tá, mas o que são os FIIs, né? Como ganhar dinheiro todos os meses com eles, né? Seja de aluguel, seja por meio dos papéis ali. Então, nesse vídeo eu vou te explicar os tipos de fundo, papel de tijolo, fundo de fundo, muitos outros, né? E as vantagens, desvantagens e como ganhar esses dividendos todo mês e também como declarar o imposto de renda, a DARF, tudo isso. Eu sou Bianca Benedicto e nesse canal eu abordo investimentos de renda fixa e variável toda semana. E se você se conecta com esse objetivo de aprender, criar a sua renda passiva, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando. Agora, o fundo imobiliário é um fundo de investimento regulado e fiscalizado pela CVM e que investe o dinheiro dos cotistas, ou seja, de um grupo de investidores em imóveis de diversos segmentos, o que dá origem aos diferentes tipos de fundos que a gente vai tratar com mais detalhes aí no decorrer do vídeo. Mas basicamente o maior atrativo dos fundos imobiliários é o pagamento desses rendimentos mensais, que também são chamados aí no mercado de dividendos. Então, todos os meses, os FIIs, eles distribuem aos investidores mais de 95% dos lucros obtidos ali com o aluguel dos imóveis que compõem aquele fundo de investimento. Então, como eu falei, os FIIs, eles investem em muitos imóveis, né, de diversos segmentos aí no mercado imobiliário. E existem principalmente os fundos de papel e de tijolo, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Mas tem alguns outros que a gente pode citar aí para vocês entenderem, mas é principalmente esses dois. O fundo de papel, eles investem majoritariamente em recebíveis imobiliários, então são títulos de renda fixa voltados para o setor imobiliário. Ou seja, gente, toda construção tem por trás uma estrutura de financiamento. Seja as construtoras ou os bancos, eles emitem títulos no mercado de capitais que tem justamente o intuito de financiar projetos ou empréstimos do setor imobiliário. Então, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, LCIs, muito conhecidas, né? LCI, LCA nesse caso, e por causa que é imobiliário. Então, a gente está tratando das letras de crédito imobiliário, que são emitidas pelos bancos. Ou, por exemplo, os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, né, que são lastreados em recebíveis de construtoras. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação à composição dessas carteiras em si, porque já tem vídeo aqui no canal explicando só esses conceitos, LCI, CRIs, tudo isso. Mas a ideia aqui é você entender que o fundo ele é composto por títulos e não por imóveis físicos em si. Então aqui o risco assumido pelo investidor é o da inadimplência da instituição que emitiu esse título, né, do emissor. Ou seja, o risco, por exemplo, de uma construtora não pagar os títulos que vendeu ali para o mercado. Um fundo de papel conhecido, por exemplo, é o KNCR11, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, só para vocês terem um exemplo. Agora, em contrapartida, né, os fundos de tijolo, eles têm o patrimônio desse fundo majoritariamente investido em imóveis, no caso em imóveis físicos, né? Então, o fundo do tipo de tijolo, né, eles obtêm a renda pela compra integral ou parcial de empreendimentos para poder gerar esses rendimentos mensais a partir desse aluguel desses imóveis que são dispostos aí no mercado. Então, os segmentos basicamente são: então a gente tem edifícios comerciais, que são usualmente locados para vários inquilinos, geralmente empresas de grande porte. Os aluguéis, eles são fixos e reajustados anualmente de acordo aí com o fator de correção. Então, tem esses edifícios comerciais. Depois, tem também o shopping center. São fundos com participações em shopping centers que geralmente apresentam uma boa diversificação ali de inquilino. Então, o aluguel ele possui uma parte fixa e a outra variável. Por quê? Essa parte variável ela vai variar de fato, né, de acordo com a receita da loja, tá? Então, ele tem esses dois componentes. E é por isso que a sua rentabilidade aí, ela vai variar, né? No caso, quando tá atrelado a esse investimento de shopping, tá? E vai depender também do momento da economia, né? E aí, um exemplo é o fundo do Shopping Pátio Gianópolis, tá?
Só para vocês terem uma ideia de um tipo de fundo de shopping. Bom, depois tem os galpões logísticos e industriais, que eles investem em empreendimentos destinados ao uso ali, por exemplo, centros de distribuição industrial, etc. Então, eles são locados a um único locatário, geralmente, através de contratos mais longos, de longo prazo e com garantias mais fortes. O próximo é agências bancárias. Então, são fundos com diversas agências locadas ali, geralmente um mesmo banco por meio de contrato de longa duração com um aluguel fixo e reajustado anualmente de acordo aí com a inflação. Tem também os hospitais e instituições de ensino, que esses daqui são geralmente fundos que possuem um único inquilino responsável por seus imóveis através de contratos aí com também reajustes anuais. E o último são os hotéis, que são fundos que investem em quartos de hotéis, sendo que o aluguel é atrelado justamente a essa receita de cada unidade, tá? Bom, e aí só para vocês saberem, né, existem também os fundos de fundos. E aí nesse caso, o patrimônio desse tipo de fundo, ele vai estar alocado em cotas de outros fundos imobiliários, que também é um tipo de fundo bem interessante, ou seja, esses fundos que investem em fundos, eles compram cotas de fundos imobiliários. Então, por exemplo, se o trabalho de gestor de um fundo de tijolo é identificar imóveis de alto padrão, enfim, confiáveis, com bons inquilinos, para que estejam sempre alugados, né? O gestor de um fundo de fundos, ele vai selecionar os fundos do setor imobiliário que, no caso, pagam melhores dividendos para essa composição da carteira. Então, ele faz uma seleção desses melhores fundos e traz para sua carteira com uma diversificação bacana, porque tem essa diversificação para a carteira, porque permitem investir indiretamente em empreendimentos com localizações, locatários e segmentos distintos. Então é um tipo de fundo interessante também. Agora, em termos de vantagens, os FIIs, de modo geral, eles permitem que você alcance ativos de vários tipos diferentes, com oportunidades e riscos bem distintos. Então, mesmo que você já tenha investimento direto em algum imóvel, pode usar um FII aí para investir em outro tipo de imóvel, né? Como a gente viu, tem muitos tipos, né? Galpão, hospital, hotéis, tem diversos segmentos. E outra vantagem é que qualquer investidor pode entrar em empreendimento, porque nesse tipo de empreendimento, né? Porque os preços, eles seriam, por exemplo, inacessíveis para a maioria das pessoas, né? De forma individual. E já com os FIIs, você consegue, né? Junto daquele grupo de cotistas, receber aluguel conforme a sua cota, a sua participação. Então, os FIIs, eles também representam uma forma de investir no mercado imobiliário sem a dor de cabeça do investimento convencional mesmo em imóvel, administração das propriedades, que no caso são terceirizadas, né? O investidor, ele não se preocupa com o inquilino, contrato de compra e venda, manutenção, regulação ali, né, do imóvel em si, cobranças, negociações. Apesar, né, de arcar com os custos administrativos, já que fica tudo na mão da gestora ali, da administradora do fundo. Então, tem esse custo também, tem que ser levado em conta. E agora, já falando em custos, em alguns casos, se o fundo conseguir bater o índice de referência do mercado, né, o chamado benchmark, ele também vai cobrar um prêmio, ele também pode cobrar um prêmio, né, que é a taxa de performance, tá? Se ele bater esses índices de referência. Agora, voltando, né, em termos de vantagens ainda, os fundos, eles são administrados por instituições financeiras que são obrigadas a prestar informações, né, prestar contas periódicas aí do fundo, os balanços, relatórios, que são auditados aí pela própria CVM, então são confiáveis, tá? E as cotas, elas são negociadas na Bolsa de Valores, na B3, e os negócios, eles são transparentes. Então, a Bolsa, ela estabelece parâmetros para que não aconteça nenhum tipo de manipulação de preço. Então, você compra essas cotas pelo próprio broker ali em casa, por meio da sua corretora. E esses fundos imobiliários, eles oferecem uma grande vantagem. Então, por serem divididos, né, em milhares de cotas,
Em muitos casos, essas cotas podem ser compradas aí com um valor bem acessível, por exemplo, R$ 100 ou até menos. Então, quando você compra essas cotas, o pagamento ele é debitado da sua conta após 3 dias úteis e só depois que você recebe as cotas aí que você comprou, que você já vai começar, né, a poder receber os seus dividendos depois. Mas agora em termos de dinheiro, né? Quais as formas de ganhar dinheiro com o FII? Então tá, eu falei aqui já para vocês sobre essa questão da distribuição de dividendos mensais, mas também existe a possibilidade, né, de valorização no valor da cota que você comprou. E aí eu vou dar um exemplo numérico aqui para vocês entenderem melhor. No caso aí dessas cotas que são negociadas na Bolsa de Valores. Tá, mas como esses investimentos são em renda variável, não é garantido que você vai ter essa valorização, tá? Os dividendos mensais, eles também podem oscilar para cima e para baixo, dependendo, né, de fatores aí como o nível de ocupação do imóvel, inadimplência dos inquilinos, etc, tá? Mas, por exemplo, você vai precisar comprar cotas ali em lotes, então no mínimo uma cota. Então suponha que um FII que você deseja investir esteja sendo negociado aí a R$ 100 por cota. Vamos colocar um número redondinho aí para poder facilitar, né? Então, se você quer investir R$ 2.000, então seria 2.000, cada cota 100, então você teria que enviar uma ordem aí de 20 cotas para você conseguir 20 cotas que representariam esse valor de 2.000 de investimento. Claro, né, tem os custos operacionais, mas só um exemplo assim para você ter uma noção. Mas depois, né, de ter essas cotas e ao final do período apurado aí de lucro líquido, recebido pelo fundo, então no final desse período definido, esse montante vai ser distribuído. Então esse valor ele é dividido, esse lucro líquido é dividido pelo número de cotistas do fundo, então é anunciado ao mercado o valor do rendimento, no caso em reais para cada cota. Então esse valor por cota é igual para todo mundo. Então o montante que cada um vai receber vai depender da quantidade de cotas que cada um tem. Então, por exemplo, é R$ 1 por cota. Então, se você tem lá 20 cotas, que é o montante que você comprou inicialmente, então você vai receber R$ 20 de dividendos naquele mês, tá? O valor dos rendimentos ali, dos dividendos, é depositado em dinheiro na sua conta, na corretora, onde você comprou ali, né, onde está o seu dinheiro. E aí, você faz o que você quiser com esse dinheiro, né? Então, você pode solicitar a corretora para poder enviar para o banco, para você usar, ou você pode reinvestir, comprar mais cotas, ou deixar na corretora, aí você decide. E depois, né, quando você for vender essas cotas, é só você enviar uma ordem de venda ali, da quantidade de cotas que você resolver vender. Então, você tem 20, você pode vender, não precisa ser tudo de uma vez, né? Você pode fracionar, ou enfim. E esse dinheiro é creditado na sua conta, o valor dessa cota, né, 3 dias úteis após a execução. Lembrando, né, que você pagou 2.000 inicialmente, né, no nosso exemplo aqui, e elas podem ter valorizado ou não, né, porque é variável. Então, ou seja, além desses dividendos, desses rendimentos mensais, você também pode ter um ganho de capital. Então, observando aí o valor de cada cota no fundo, no home broker da corretora mesmo, você consegue ter essa flutuação diária mesmo, tá? Agora, em termos de imposto de renda, a parte boa é que há isenção de imposto de renda para os dividendos. Então, todo mês, os fundos imobiliários que distribuem lá os 95% dos lucros entre os cotistas, como eu já havia dito aqui, né? Esse valor não sofre tributação, tá? Então, não tem tributação para os dividendos. Exceto no caso de que exista algum cotista sozinho que possua aí mais do que 10% das cotas do fundo. Então, esse investidor vai pagar imposto, mas isso não afeta os outros cotistas, tá? Agora, já o ganho de capital com a valorização da cota em si, quando você for vender a sua cota, esse sim incide o imposto de 20%. Então, independente do montante né, na hora de você vender essa cota, com a valorização, no caso, você vai pagar esse imposto de renda, tá? Então, por exemplo, se as cotas elas foram vendidas em janeiro, o imposto deve ser pago até o último dia útil ali de fevereiro.
Então, nessa situação, o investidor vai ter que calcular o imposto devido, então 20% do lucro líquido, ou seja, né, desse ganho de capital da venda. E aí tem que entrar lá no programa para cálculo e impressão de DARF no site da Receita Federal, preencher os dados solicitados. Então, o código lá da Receita que vai ser utilizado é 6015, que é ganhos líquidos em operações em bolsa, que é referente, né, a operações em renda variável. Então, você vai gerar o boleto para pagamento, né, em banco até a data do vencimento ali indicada. Lembrando que os rendimentos recebidos mensalmente e esses eventuais lucros obtidos na venda das cotas, eles devem constar também na declaração anual de imposto de renda. Então, os dividendos, eles devem ser declarados também na ficha de rendimentos isentos lá e não tributáveis, que tem um código 26, que são os outros, e a venda das cotas, ela deve ser declarada na ficha de renda variável, né, com a opção lá, operações de fundos de investimento imobiliário. Tá? Em um dos campos lá você vai informar se teve ganho de capital ou prejuízo na venda, e em caso de ganho de capital, o investidor vai informar o código da DARF no campo Imposto Pago. Agora, se você quer aprender o que deve ser analisado antes de comprar um fundo de investimento, então todos os fatores que devem ser analisados ali antes de escolher um FII, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, porque o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal será justamente explicando o passo a passo para você escolher o melhor fundo imobiliário. Então, todos os indicadores, tudo que tem que ser analisado para você já conseguir escolher aí o seu fundo imobiliário. Então, a gente se vê no próximo vídeo e um beijo!